O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nova onda de tarifas nessa quinta-feira. E desta vez, as tarifas incluem a taxação de 100% sobre medicamentos de marca ou patenteados importados, 25% ainda sobre caminhões pesados importados, 50% sobre armários de cozinha e pias, e 30% sobre móveis estofados. As novas taxas passam a valer já a partir da próxima semana, dia 1º de outubro, quarta-feira da semana que vem. Os principais países afetados são os europeus, que fornecem parte dos insumos e também medicamentos. Esta é a política comercial mais severa do republicano desde a imposição de tarifas recíprocas em abril a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos no mundo. Olha só, a gente tem uma arte para te mostrar da afirmação do Trump, que afirmou sobre essa taxação que tem o objetivo de proteger os grandes fabricantes da concorrência externa e desleal. Então, portanto, ele cita ali nossos grandes fabricantes de caminhões pesados, e aí ele detalha as marcas ali, entre outras, que estarão protegidos do ataque de interrupções externas. E aí ele segue falando que precisamos que nossos caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes por muitas razões, mas, acima de tudo, por motivos de segurança nacional, escreveu, portanto, Donald Trump em sua rede social. Então, ele ali justificando, né, o porquê desse aumento, falando aí no início, neste post que você está vendo, né, 50% em todos os armários de cozinha, penteadeiras também de banheiro, produtos associados, isso já, como eu disse, a partir da próxima semana. E ali ele complementa falando que cobrará uma tarifa de 30% sobre móveis estofados, né? E segundo ele, a razão ele colocou ali em caixa alta, entre aspas, é a inundação em grande escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países externos. É uma prática muito injusta, mas devemos proteger por segurança nacional e também outras razões nosso processo de fabricação, e ele agradece ali pela atenção sobre este assunto, né? Tá aí, portanto, o pronunciamento dele por meio da rede social dele sobre essa nova taxação. E as novas tarifas sobre armários podem elevar ainda mais os custos para as construtoras, por exemplo, né? E aí a gente tem a questão, no caso dos produtos farmacêuticos de marca ou aqueles patenteados importados. A tarifa para estes produtos vai ser de 100%. Trump afirmou que as tarifações sobre medicamentos não se aplicarão no caso de empresas que estiverem construindo fábricas nos Estados Unidos, definindo esse como um critério início das obras ou estar em construção. E aí não ficou claro, na verdade, como as tarifas seriam aplicadas a empresas que já têm fábricas lá no país, né? Ele citou só aquelas fábricas que vão ser construídas ou aquelas que estão em obras. Em 2024, os Estados Unidos importaram quase 233 bilhões de dólares em produtos farmacêuticos e também medicinais. A perspectiva de que alguns medicamentos dobrem de preço pode causar impacto direto aí nos eleitores, né? Já que despesas com saúde podem de fato aumentar. Bom, e sobre este assunto, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o professor de Administração e Ciências Contábeis da Newton Paiva, Franz Petruccelli. Franz, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando como que essas tarifas anunciadas por Donald Trump podem afetar o Brasil. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Síria. Boa noite a todos aí. Bom, Síria, a questão é a seguinte, tá? Vamos lá. A princípio, né, o impacto no Brasil não vai ser um impacto grandioso, não, tá? Mas a longo prazo, eu digo assim, na questão da dependência da matéria-prima bruta, né, para descobrir realmente quem está comprando a matéria-prima bruta no Brasil e transformando a matéria-prima bruta transformada, ela vai sofrer um impacto ali, tá bom? O que não dá para entender muito, parece que o Trump, né, após essa reeleição dele aí, segunda eleição dele aí, ele dormiu pensando na palavra, né, tarifa, aumento de tarifa aí, impressionante, né?
Não sabe o que ele quer alcançar com isso. Pelo que a gente percebe das tomadas de decisões deles, ele quer fortalecer, né, o produto interno americano. Mas, ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, existem inúmeros negócios, né, inúmeros negócios empreendedores ali que dependem daquela matéria-prima que é importada e vem de outros países aí. Olá, boa noite. Eu queria esclarecer com o senhor, essa tarifa nova anunciada pelo governo dos Estados Unidos, ela deve realmente funcionar de forma global com os países que negociam esses produtos específicos com os Estados Unidos, ou a gente pode ter aí pela frente regimes diferenciados com determinados países, como a gente tem visto acontecer nessa política de taxação do governo norte-americano pelo mundo, né, comandado pelo presidente Donald Trump? Bom, ainda é muito cedo, né, para a gente poder definir o que está acontecendo. Vamos pegar o exemplo da carne, por exemplo. A carne, né, tem um aumento do tarifário de 50% da carne brasileira. A Argentina estava comprando carne nossa e revendendo para os Estados Unidos. Né? A gente conseguiu criar novas parcerias comerciais com outros países aí, se não estiver enganado, a Indonésia, Filipinas, entre outros países aí, que a gente já tem uma saída, né, para a carne. Agora, o mês passado, se não estiver enganado, foi um ganho muito grande de exportação do estado do Mato Grosso, né, onde exportou não sei quantos bilhões de carne, aí, esse número exato eu não sei. Mas é que é suficiente. Tá? A gente tem que saber o seguinte: gera um caos no primeiro momento? Gera incertezas nesse primeiro momento? Sem sombra de dúvida, gera incertezas. Tá? O que o Trump quer fazer com isso é tentar fortalecer o mercado interno com o produto americano. Tá? Mas a questão é a seguinte: se o produto americano antes não era, né, não tinha uma grande procura por ele, né, será pela falta de qualidade realmente do produto americano ou pelas baixas taxas que eram cobradas dos produtos que eram, né, exportados para os Estados Unidos? Então fica essa dúvida, porque o próprio mercado americano já está reagindo. Né? Algumas associações aí estão mandando cartas diretamente, né, ao presidente aí, questionando a dificuldade de manter a margem de lucro e até mesmo gerando prejuízo para as organizações. Pois é, Franz, aí essas medidas para fortalecer, como você bem disse, o mercado americano, você acredita que a curto ou médio prazo não correm o risco aí de ter efeitos negativos, efeitos contrários no mercado interno americano? Sim, com certeza absoluta. Acredito sim muito nesse viés, tá? O que percebo particularmente é que parece que o Trump, com essas políticas dele, está querendo que o próprio mercado americano seja orgânico, produza e consuma os próprios produtos americanos. Será que ele tem toda essa demanda, toda essa variedade de produtos? Será que ele consegue fazer isso para todos os estados americanos, mantendo-se um grau de qualidade? São coisas, por exemplo, o Trump, por exemplo, o café brasileiro, vários empreendedores, vários donos de negócios dos Estados Unidos estão reagindo à questão da importação de 50% do café brasileiro, né, da importação dele. Ou seja, Síria, tá? O que percebe-se nisso é que o mercado vai ter que acostumar. Né? Vamos imaginar o seguinte: o mercado é uma engrenagem, a economia é uma engrenagem. Ela vai ter que se adaptar a essas novas regras de negócio. Agora, o capital depende de ter demanda, depende de quem vai comprar e de quem vai ter para revender com preço competitivo. A gente teve um pequeno problema de comunicação, uma falha ali com a internet do Franz. Agora acho que já voltou. Tá tudo ok, né, Franz? Você me ouve bem? Tudo ok, te ouvo perfeitamente. Agora sim. Franz, a gente falava ali dessa questão do mercado farmacêutico, né? Dessa tarifação de 100% sobre medicamentos patenteados importados, né? Na sua avaliação, o que as empresas do setor devem esperar aí em relação a custos aí, repasse de preços também para o consumidor desses produtos? Por exemplo, né? As empresas que têm... as empresas estão abrindo um tipo de... estão abrindo uma fábrica. Essas empresas... Nós estamos com um problema de comunicação. Agora sim, parece que voltou. Voltou a comunicação com o Franz.
Ele está nos explicando sobre essa questão da tarifação dos Estados Unidos, né? A principal preocupação é o mercado, no caso farmacêutico, né? Esse mercado, no caso de medicamentos, ele anunciou essa taxação, portanto, de 100%, e a preocupação é da indústria farmacêutica se esses preços, se esses valores, de fato, vão chegar ao consumidor final, ou seja, a gente vai ter muito aumento aí em medicamentos, em remédios. Como que fica essa situação, né? Essa é a principal questão, porque foi o setor mais atingido por essa tarifação, no caso de 100%. Nós tivemos também outros produtos, no caso de móveis também, móveis estofados, como o Trump bem destacou ali no post dele, que também vão sofrer, esses produtos vão sofrer impactos. Madeiras também, armários, né? Então, móveis, como ele pontuou, e caminhões. E aí a indústria da construção civil é que fica esse questionamento, assim, né, em relação aos preços da construção civil a partir de agora. Portanto, com esse anúncio feito ontem, se manifestou pelas redes sociais sobre essa nova tarifação, né? A gente já tinha, na verdade, até um pouco esquecido dessa possibilidade, né? Todos trabalhando aí em cima de soluções para o tarifaço que foi anunciado em abril. Aqui no Brasil, por exemplo, as empresas fazendo parcerias para tentar reverter a situação, tentar reverter os prejuízos a curto e médio prazo. E aí vem o Trump com mais essa, portanto, esse anúncio de taxação por meio das redes sociais. Contato restabelecido com o Franz Petruccelli. Franz, você explicava para a gente em relação aos possíveis impactos, né, que pode ter aí em relação ao preço final dos medicamentos, né, com essa preocupação dessa taxação de 100%. Queria que você continuasse detalhando isso para a gente, por gentileza. Vamos lá, né? Restabelecida a conexão aí, tá? O que acontece, né, com relação a essas tarifas do Donald Trump aí, né, do mercado aí do farmacêutico aí? Nós temos, né, alguns países que fazem importação muito grande de medicamentos aí para os Estados Unidos aí, né, fazem exportação, perdão. Tá? Dentro dessa exportação, esses países que têm indústrias, né, que estão montando fábricas nos Estados Unidos, o Donald Trump vai isentar essas indústrias farmacêuticas aí. Mas o que acontece é o seguinte, ainda é muito cedo para fazer uma análise em relação ao que vai reagir, como as indústrias, as drogarias, né, as farmácias, a questão é que, né, nos Estados Unidos, as indústrias farmacêuticas usam também essa grande. Bom, realmente a gente está com contato, vamos tentar novamente restabelecer o contato com o Franz, porque de fato é um assunto muito interessante, um assunto que deixa as pessoas de certa forma preocupadas, mas como ele fazia essa análise, né? É muito cedo ainda, foi um anúncio, a gente não tem tantos detalhes deste anúncio feito por Donald Trump, porque foram postagens aí na rede social, e a gente acredita que a gente vai ter mais informações oficiais até o dia 1º, né? Que é o dia, na semana que vem, o dia que Donald Trump determinou para que essas tarifas entrem de fato em vigor, né, Luciane Landim? Aí fica essa expectativa toda do mercado, né? Expectativa que a gente também sofreu aqui no Brasil quando o tarifaço sobre outros produtos foi anunciado ali no início de julho, né? Essa tarifa de 50%, a gente lembra, foi anunciada em um período ali no início do mês de julho. A gente teve dias de indefinição sem saber sobre quais produtos elas seriam aplicadas, quais produtos iriam ficar de fora, calculando o impacto que essa medida, essa nova taxação teria sobre produtos e produções brasileiras. A gente teve o anúncio, então, a definição dessa lista somente quase um mês depois, poucos dias antes da entrada em vigor dessa tarifa, que foi somente ali no dia 6 de agosto. A gente vê, então, uma situação semelhante dessa vez, né, sem um detalhamento bem feito do governo norte-americano sobre como essa tarifa vai funcionar. Como a gente falou, deve ser uma tarifa global, mas ainda tem muita coisa para ser esclarecida, né, Síria? Mas a gente vê, então, essa indefinição que deve ser esclarecida nos próximos
próximos dias. Lembrando que acontece também, a gente não pode deixar de citar essa situação específica do Brasil, né, quando a gente teve nessa semana a participação de Trump na Assembleia Geral da ONU, logo depois da participação do presidente brasileiro Lula, falando justamente sobre essa outra tarifa que foi imposta, que é a que eu estou trazendo aqui, sobre produtos brasileiros, que começou ali em agosto. A gente ainda tem a indefinição dos dois governos sobre um possível encontro entre os dois líderes do Brasil e dos Estados Unidos, que foi anunciado de surpresa nesse evento na ONU, né? Mas a gente percebe uma situação bastante semelhante que é esclarecida pelo governo Trump somente dias depois do anúncio dessa medida, que é vista aí por praticamente todos os afetados como uma sanção unilateral que afeta diretamente o comércio desses países, né, Síria? Exatamente, Lu. Só repassando, portanto, olha só, o anúncio do Trump, feito por meio da rede social dele, foi o seguinte: no caso das tarifas para medicamentos e produtos farmacêuticos, 100% de tarifação, armários de cozinha, gabinetes de banheiro, né, e próximos ali, nos mesmos modelos, 50% nesses produtos em específico, móveis e estofados, 30% e caminhões pesados, tarifação de 25%, portanto, são estes os números relacionados ao tarifaço, a mais uma tarifa anunciada nessa quinta-feira por Donald Trump. Bom, e a gente continua por aqui, continua falando sobre Donald Trump, né? Porque ele afirmou hoje que acredita ter um acordo para colocar fim na guerra que ocorre na faixa de Gaza. Acho que temos um acordo sobre Gaza, muito perto de um acordo sobre Gaza. Vamos contar a vocês. Acho que é um acordo no qual trazemos os reféns para casa. Será um acordo que acabe com a guerra, será um acordo de paz. Acredito que tenhamos um acordo. Bom, e essa fala de Donald Trump ocorreu no mesmo dia em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou na Assembleia Geral da ONU. Brasil e diversos outros países deixaram o plenário como forma de protesto em relação à fala do premier. Mesmo assim, Netanyahu não abaixou o tom e rejeitou qualquer acusação de que ocorre um genocídio em Gaza. Now I want to ask you a simple question. A simple, logical question. Agora quero fazer uma pergunta simples e lógica. Um país que comete genocídio pediria à população civil que supostamente está sendo alvo para sair do caminho? Diríamos a eles: saiam se quiséssemos cometer genocídio? Estamos tentando tirá-los de lá. E o Hamas está tentando mantê-los lá. E essa acusação é tão infundada. A comparação com genocídio, massacre em massa de populações. Os nazistas pediram aos judeus para saírem gentilmente e irem embora? Os outros, você quer que eu cite todos os líderes genocidas da história, um por um? Alguém fez isso? Eles disseram: saiam para que possamos entrar? Claro que não. Então a verdade foi distorcida. So the truth has been turned on its head. O primeiro-ministro de Israel aproveitou para mandar um recado aos reféns que estão com o Hamas e também criticou a postura dos países que reconheceram o Estado da Palestina. Vocês sabem qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado palestino essa semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara: assassinar judeus compensa. Murdering Jews pays off. Our brave heroes. Nossos bravos heróis, aqui é o primeiro-ministro Netanyahu falando com vocês ao vivo das Nações Unidas. Não os esquecemos, nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês. Não vacilaremos e não descansaremos até trazer todos vocês de volta para casa. Until we bring all of you home. Bom, a gente ainda está nesse assunto internacional. A gente conversava agora há pouco com o Franz Petruccelli, perdemos o contato. Tecnologia facilita muito as coisas, mas às vezes dá um problema e aí já era, né? Mas agora contato restabelecido, agora estou acreditando que vai dar certo, hein, Franz? A gente falava agora há pouco em relação a essas tarifas anunciadas por Donald Trump nessa quinta-feira, e aí você explicava para a gente um pouco sobre essa questão do ramo farmacêutico, né? De medicamentos, que há
há essa expectativa, que é esse receio, né, de que esse anúncio pode gerar, de certa forma, um aumento no custo final para o consumidor. Agora sim, acredito que vai ser possível vocês continuar explicando para a gente. Bom, vamos lá, né? Perdão aí, né? Esse horário é um horário de pico, né? Horário de pico, todo mundo chegando em casa aí, né? Vamos lá, tá? Com relação aos produtos farmacêuticos, tá? O Donald Trump vai ter que isentar, né, alguns países que têm intenção, já tem projeto de ter fábrica, né, lá nos Estados Unidos. Inclusive, como é um primeiro momento que está tomando essa decisão de tarifar 100% sobre os medicamentos aí, espera-se que lá na indústria farmacêutica dos Estados Unidos tenha medicamentos suficientes para suprir a necessidade, a dor de todos os americanos. Em caso contrário, o Donald Trump vai estar tomando uma decisão que vai ser um colapso, né? Mexer com saúde de uma população é mexer contra, né, a vontade delas aí. Saúde não se questiona, né? Então é preocupante essa decisão do Trump, mas, em contrapartida, se ele tomou essa decisão, porque ele entende que a indústria farmacêutica americana é capaz de ter remédios suficientes para toda a população americana aí. Agora, outro item, outro ponto também é em relação à construção civil, né? Ele anunciou também taxas aí para mobiliário, né? Tarifas para armários, pias, móveis estofados. Há motivo de preocupação à área da construção civil também em relação ao aumento de preços a médio prazo, Franz? A partir do momento que a gente diminui a quantidade de concorrência, né, a curto e médio prazo, isso pode aumentar o preço dos imóveis, sem sombra de dúvidas, de uma maneira geral, né? A aquisição de novos móveis e imóveis já com os móveis lá dentro daquele imóvel ali. Enfim, né, é uma indústria onde tem muitos produtos que são, né, importados aí diretamente do Vietnã e da China, tá? Mais ou menos 60% dos móveis são dos Estados Unidos ali, são, né, da China, mas que gera essa preocupação, diminui-se a concorrência e internamente o preço que deseja. Ou seja, né, compre o meu, que só tem o meu produto aqui. Bom, e aí tem um ponto ali na publicação dele que é a exigência de que as empresas, né, elas construam fábricas nos Estados Unidos para escapar dessa tarifação, né? Empresas que já têm algum projeto, empresas que estejam de fato construindo em obras, né? Quais são os desafios que isso envolve e isso, na sua avaliação, pode mudar, de certa forma, o comportamento de investimento? Pode sim, Cira. Sabe por quê? Quando o Donald Trump coloca essa condição aí, o que ele está querendo gerar internamente nos Estados Unidos? Emprego. Está querendo movimentar a economia. Está querendo proporcionar ao americano, né, uma condição salarial melhor ali. E, enfim, né, se eu ofereço emprego para o americano, o que eu faço? A partir de agora, eu faço a retirada da diminuição dos impostos ali, ou seja, as empresas tornam-se isentas desse tarifaço aí de 100%. Agora, essas tarifas, na sua avaliação, Franz, alteram significativamente as cadeias de suprimentos globais? Como que essas empresas elas devem, de fato, se preparar para esse tipo de situação a partir de agora? Bom, a sugestão é a mesma que eu pontuei alguns meses atrás aí, com relação à questão da carne brasileira, né? Às vezes a gente fica muito acomodado enquanto gestores aí, né? Já tem um parceiro fixo para poder vender, né, os meus produtos, os meus bens e tudo mais. E não se preocupe em procurar novos parceiros comerciais. No primeiro momento, por exemplo, né, o Vietnã vai passar, né, e a China vão ter dificuldades com relação a essa questão dos móveis, itens de cozinha e banheiro? Vão ter dificuldades. Mas com certeza absoluta, né, novos mercados aparecerão e eles ofertarão esses produtos aí para esses novos mercados aí. Sempre no primeiro momento a gente é um momento mais de preocupação, mas com o passar do tempo as coisas vão se encaixando. Por exemplo, os BRICS, por exemplo, né, o Brasil passou a vender mais carne para a China, ajudando, né, a desovar aquela carne que estava parada, estava ali, ó, produzir, teve um custo, agora eu tenho que dar um direcionamento para aquela carne. A mesma coisa também vai acontecer com os móveis, itens de cozinha, pode ter certeza absoluta disso, é questão de tempo. Agora, Franz, na sua avaliação, há risco... Lado... começou a falhar. Franz, você me ouve?
Te ouvo perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Porque a gente teve uma pequena queda no sinal novamente, mas para encerrar, então, eu queria saber da sua avaliação em relação à capacidade de manter esse mercado aquecido e se há também, de fato, o risco de desabastecimento de alguns produtos aí em relação, devido, né, a essa taxação, principalmente no mercado financeiro, que foi no mercado farmacêutico, que foi a taxação mais alta. Olha, o risco ele sempre existe, né? O risco ele sempre existe. A questão é a sociedade se adaptar àquele novo padrão, ter um novo padrão de comportamento. A sociedade precisa ter um novo padrão de comportamento. É aceitar, né? É aceitar esses impostos que estão sendo aumentaram em torno, né, no caso dos remédios, dos medicamentos, em torno de 100%, na questão dos móveis, itens de cozinha, em torno de 60% aí, ok? Agora, o que o Donald Trump quer com isso é tentar fazer com que o mercado americano passe a produzir mais para não depender tanto dos produtos que vêm de fora. Geralmente, os produtos que vêm de fora, segundo ele, né, eles levam uma vantagem competitiva por ter um custo mais barato ali. Tanto é que, se a gente pegar como exemplo aí, né, a Apple, né, antes do primeiro tarifaço do Donald Trump, tinha sua fábrica toda localizada aonde? Se eu não estiver enganado, é num país da Indonésia, ou da Índia. Tá? Da Índia ou Indonésia. Aí eles tiveram que o quê? Retornar com esses produtos na fabricação dos Estados Unidos, mesmo sendo uma mão de obra mais cara, mas para evitar que eles descobriram que a taxação, mediante os cálculos, seria um prejuízo muito maior do que abrir uma fábrica novamente nos Estados Unidos. Certo, Franz, muito obrigada, viu, por você participar conosco, nos ajudando a entender um pouco desse mercado, né, desse contexto dessas novas tarifações aí impostas por Donald Trump, que já começam a valer a partir da próxima semana. Obrigada pela paciência também, né, você que reconectou aí 2, 3 vezes para continuar nossa conversa, e até uma próxima. Síria, muito obrigado, viu? Infelizmente esse é um horário de pico, né? As pessoas chegam em casa ansiosas, estão querendo ver redes sociais, ligam a televisão, filme. Aí que a gente sabe se a internet é boa ou não é, né? É aí que a gente vê a falta que ela faz. Viu? Um abraço para você. O Franz é professor de administração e ciências contábeis, portanto participou conosco aqui no Tempo News de hoje.